Então tá bom, vamos começar orando, né? Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço muito por essa oportunidade e por cada pessoa que aqui está. Obrigado porque se hoje eu tenho uma história para contar, é somente por causa da sua graça, da sua misericórdia e da tua fidelidade. Eu peço imensamente para que o Espírito Santo ele tome a direção, ele me utilize nesse momento, para que ele conduza os meus pensamentos, para que ele me ajude nas lembranças que eu vou compartilhar com vocês, para que cada palavra que sair da minha boca seja através dele. Eu te peço, Espírito Santo, tira de mim toda a ansiedade, todo o medo e principalmente toda a vaidade. Eu não fale para exaltar a mim mesmo, mas para testemunhar aquilo que o Senhor tem feito e fez na minha vida. Alcance, por meio dessa palavra, para quem chegou aqui hoje buscando, cansado muitas vezes, está esperando uma resposta, para quem sofre por alguém, eu te peço, Deus, produza fé, consolo, arrependimento e esperança. Que Jesus ele seja o centro, sempre, e que o nome dele seja glorificado. Essa oração eu faço em nome do nosso Senhor. Amém. Bom, vamos lá. Tem uma foto ali, bonita, né? Eu me chamo Lucas, tenho 40 anos. Eu sou filho da Cátia, fica de pé, mãe. Essa bela senhora. Filho do Ricardo. Se Deus quiser, ele vai vir aqui ainda. Eu sou esposo da Joalce, pai da Alice, essa linda menina de 6 anos, e pai do João Pedro. Esse bebê ali estava muito novinho, já está um pouquinho maior, está com quase 11 meses. Eu congrego na Igreja Batista Central, já tem alguns anos. Eu sou legendário, eu sempre faço questão de falar isso, e para os homens aí, quem não conhece, recomendo conhecer, quem não subiu a montanha, recomendo subir. É uma experiência transformadora. E se tiver legendado, a rua. E hoje eu vim contar alguns momentos da minha história. Eu quero começar com uma passagem. Parece que vocês, se eu falar isso, vocês vão colocar, né? Tá. É 1 Samuel 7, 3-12. 1 Samuel 7, 3-12. Essa passagem muitos conhecem como Ebenezer. Vamos lá, fazer a leitura dela. Samuel disse ao povo de Israel. Aliás, desculpe, voltando um pouco, contextualizando. Eu tenho estudado muito a Bíblia ultimamente, eu gosto de buscar o contexto histórico, né? Essa época, Samuel viveu, isso aqui é Antigo Testamento, se eu tiver errado os pastores, por favor, me corrijam. Era uma época de muita confusão, muito parecida, né, que a gente está vivendo no Brasil. E Samuel, ele tinha ali uma conexão muito próxima com Deus e falou para a gente o que ele viveu naquela época. E essa passagem é uma delas. Samuel disse ao povo de Israel: se vocês querem com todo o coração voltar a Deus, o Senhor, joguem fora todos os deuses estrangeiros e as imagens da deusa Astarote. Dediquem-se completamente ao Senhor e adorem somente a Ele. E Ele livrará vocês do poder dos filisteus. Aí os israelitas jogaram fora as suas várias imagens de Baal e também de Astarote e adoraram somente a Deus do Senhor. Então Samuel mandou que todos os israelitas se reunissem em Mispa e prometeu que ali oraria por eles ao Senhor. Assim todos eles se reuniram em Mispa, tiraram a água e a derramaram em oferta ao Senhor. Jejuaram o dia todo e disseram: nós pecamos contra Deus, o Senhor. E ali em Mispa, Samuel julgava e governava o povo de Israel.
Quando os filisteus souberam que os israelitas haviam se reunido em Mispa, os 5 governadores filisteus saíram com seus homens para atacá-los. Os israelitas souberam disso e ficaram com medo, e disseram a Samuel: não pare de orar ao Senhor, nosso Deus, pedindo que ele nos livre do domínio dos filisteus. Então Samuel matou o carneirinho e queimou todo ele como sacrifício a Deus. O Senhor pediu que o Senhor ajudasse o povo de Israel e ele respondeu a sua oração. Enquanto Samuel estava oferecendo o sacrifício, os filisteus avançaram contra os israelitas, mas o Senhor os atacou com fortes trovoadas. Então eles ficaram em completa confusão e fugiram. Os israelitas saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até Bet-Cá, matando-os pelo caminho. Aí Samuel pegou uma pedra, pôs entre Mispa e Sem e disse: até aqui o Senhor Deus nos ajudou. Por isso deu a ela o nome de Ebenezer, o nome da pedra. Ebenezer. Glória a Deus. E quando eu escolhi essa passagem e fui entender um pouco mais, eu comecei a pensar, para trazer para vocês no testemunho, algumas pedras aí que minha vida passou. E que eu vi claramente que o Senhor ele estava do meu lado, me ajudando, fazendo a coisa acontecer. E ele é bom nisso. Nosso Deus é bom demais. Qual foi a primeira pedra que me veio à memória? É engraçado que eu vou trazer testemunho que talvez nem minha mãe saiba o que eu vou contar, mas que bom que a senhora está aqui. Muita honra. E o meu primeiro testemunho é de uma pessoa que perseverou muito em oração por mim. Como eu disse para vocês, né, com 40 anos, eu escolhi conscientemente, né, meu caminho com Jesus Cristo. Não tem tanto tempo. E por muitos anos eu vivi, como acho que a maioria das pessoas vivem hoje, perdido nesse mundo e fazendo muita coisa errada, e sofrendo, não entendendo por que eu sofria, e fazendo coisas boas também, obviamente, mas somente quando eu encontrei ali na palavra que eu pude entender aquela paz que a gente está que transcende qualquer entendimento. E para falar dessa pessoa que perseverou muito em oração, eu vou pedir para vocês colocarem aí Lucas 18, 1 a 8. Agora a gente já vai para o outro, né? Lucas 18, 1 a 8. Jesus contou a seguinte palavra, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre procurava para pedir justiça, dizendo: ajuda-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, esta viúva continua me aborrecendo. Vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Interessante essa passagem. Quando eu estudei, eu sou advogado, como eu disse, fui pensando ali no contexto.
um juiz daquela época, uma pessoa ali precisando de uma sentença dele, e ele, pelo visto, era incrédulo, mas acho que tanta mulher apurrinhar, ficar ali em cima dele, insistindo. O que aconteceu? O juiz foi e deu uma sentença favorável para ela. E é interessante que isso acontece na prática. Eu, como advogado, posso afirmar. Tem vezes que a gente fica tanto em cima do juiz, da causa, falando, indo lá, e a gente sabe que o resultado que veio positivo foi muito por causa disso. Tanta gente insistir. E por que a gente insiste com isso? Muitas vezes a gente faz isso com o juiz, faz isso com o vizinho, mas a gente não, com o nosso pai, a gente não fica nessa insistência. E eu tive uma pessoa na minha vida, e essa pessoa é a vida, ela contou aqui isso. Chegou em casa, eu tinha 10 anos, nem sei, 9 anos. Você vê, tem 30 e poucos anos, né? E eu tenho muita memória da vida. Ela falava assim, ainda vai converter, você vai para Jesus, Lula, Yahweh de Deus, o que essa mulher doida está falando aqui, gente? O que esse negócio? E ela continuava. E de repente ela estava lá falando da palavra, escutando música e tudo mais, e eu não entendia nada. E aí de repente eu estou aqui nessa igreja maravilhosa, falando para vocês, não tem condição de vocês. Deus é muito bom, é impressionante. Inimaginável. Nunca imaginaria que isso aconteceria. Hoje eu tenho plena consciência de que muito da minha conversão foi porque tinha uma pessoa ali que estava. Vai assistindo. E eu tenho certeza que na sua casa você devia continuar orando. E a coisa ia, você vivia lá naquela bagunça toda. Esse menino vai para Jesus, não é pouquinho, coisa boa. Então, obrigado, viu, Deus, ele te usou nitidamente, honra e a glória do Senhor. E essa passagem, ela conta, né, Jesus falando, Jesus falando isso, contando essa história e mostrando que a gente precisa ser perseverante na nossa fé, precisa ser perseverante na oração, porque Deus está toda hora atento. Ele vai fazer acontecer. Às vezes não é no seu tempo, não é no meu. Com certeza a vida queria que eu convertesse na primeira vez que ela foi. Demorou só uns 28 anos ou menos, mas chegou a hora. E eu estou muito feliz por isso. Que bom, Senhor, que alguém não desistiu. Que bom. Que bom que aquela oração me alcançou. E depois que eu tive a conversão com a palavra, eu comecei a aprender o que significa. Colocar Deus diante de tudo é maravilhoso. Né? Essa é uma pena. É Pérezer, né? Pérezer. Essa é uma pena. Vamos para a segunda. Testemunho. Pô, vai melhorando, né? Agora eu vou pedir para vocês colocarem Filipenses 4, 6 a 7. Tá ali, né? Eu estou aproveitando a vida porque minha esposa marcou tão direitinho. Nossa, muito usado. É a vida dela. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Amém. As cartas de Paulo, quanta glória, quanto é bom. Eu não tenho hábito, recomendo fortemente tirar um ano inteiro que eu falei nas cartas de Paulo, porque é maravilhoso. Inclusive tem um filme, né? O filme da história de Paulo. Quem não viu, está aí nas plataformas, vontade de contar o final aqui, mas eu não vou poder isso. É muito bom.
Por que eu trouxe essa passagem? Ela fala que a gente precisa apresentar tudo a Deus. Basicamente é isso. Fala. E eu passei por duas situações que conectam com essa palavra. E recente. Vocês viram ali, né? A minha família, ele mais novinho, João Pedro. E o João Pedro, antes da gente, Deus nos abençoar com a vida dele, eu tive a Alice, com 35 anos mais ou menos, a minha esposa tem idade. Depois de 6 anos, 5, 6 anos, a gente resolveu ter outro filho, ambos já na idade, né? Não avançado, mas para fins biológicos aí de gravidez já é mais difícil. E a gente teve uma dificuldade para ter filho. Deus abençoou com o filho. O que aconteceu? A minha esposa voltou. Eu recordo perfeitamente que a gente morava lá no outro apartamento que eu morava, um apartamento mal, certo? Minha filha já ia ter uns 3 anos, já entendia assim, foi apartamento mal, foi uma boa, muito triste, mas aconteceu. Era a vontade do Senhor. E a gente, não, médico, vamos ver o que é. Vou te falar, é um irmão Thalys. A importância do irmão, né? Minha mãe ensinou isso. Então ele é muito importante. E aí passou um tempo, fez lá o procedimento, quando se aborta, a mulher precisa ficar um tempo sem tentar de novo, a gente seguiu toda aquela questão médica, aí passou ali mais ou menos uns 6 meses, talvez um pouco mais, uns 8 meses, um ano, a gente ali na expectativa, a Jo engravidou. Com alegria. Ela estava começando a entrar assim naquela coisa de ansiedade, né? Fica tentando, tempo passando. A gente tinha montado um berço, a gente montou um bercinho no quarto, e aquilo fica ali com uma imagem, né? Traz até mais ansiedade. Mas graças a Deus a Jo engravidou. E aí a gente foi fazer o primeiro ultrassom. Eu lembro perfeitamente desse dia. E já com ansiedade, porque um aborto anterior, o aborto, muitas vezes você não sabe o motivo, né? Às vezes tem motivo, às vezes não tem. É como lá fazer o ultrassom. E aí a gente chegou, médica lá que fez também na época da Alice, começou a fazer, a gente já viu a carinha dela não tão feliz. E a minha esposa é médica, ela já ouviu isso, vi que ficou uma coisa meio esquisita, e eu ali não entendo nada, já meu Deus do céu, tá bom, não tá? Resumidamente, o coraçãozinho não estava naquele ritmo que era esperado para um mês e pouco de gravidez. Aí a gente saiu de lá, meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? Vamos orar, vamos prestar pedido. E aí passou 15, 20 dias, acabou. E mais um dia. A gente, aí já tinha, sei lá, um mês tentando, tá, pedido de tudo. A gente sem saber, aí começa a discutir, né? Vamos largar para lá, vamos ter mais filho, né? Talvez não seja a vontade de Deus mesmo, talvez sofrimento, tudo mais. Tá, ficamos sem saber, aí resolvemos, vamos procurar um médico especialista. Tem um especialista, né? Eu esqueci o nome aqui da sociedade, mas é aquele médico, quando precisa, ele faz a inseminação, faz os procedimentos, então a gente foi procurar esse médico. Ele via perfeitamente isso. Os dois ali já cansados da situação, mas Deus falando que estava, enfim. Claramente a gente tinha sentimento que tinha que parar. E aí entramos lá no médico e ele tinha pedido antes uma série de exames para mim e para a Ju, né, para ver se tinha alguma coisa. E abrimos um rápido parênteses. Eu, quando tinha mais ou menos 20 anos, tive um problema de saúde sério, de câncer de intestino. Na época, hoje eu entendo quanto que isso tinha um propósito na minha vida, mas, enfim, eu tenho uma deficiência da parte ali
espermatozoide, etc. Mas não sabia que era um negócio muito grave. Mas cheguei lá com o exame, o médico ele já olhou e falou, desse jeito. Olhou o exame e falou, impossível você inventar. Impossível. Eu não perder o seu espermatozoide já não tem mais força, explicou. O problema era comigo. Minha esposa estava lá ovulando. E aí eu olhei para ele, olhei para aquilo. Os dois ali, falando. Você precisa tentar fazer inseminação e, se der certo, vai ser sorte. Né? Do jeito que você está aí, muito difícil. Aí saí de lá, de novo, eu lembro, tem o estacionamento lá no carro com o Júlio e para ela. Ela olhou para mim. Aí qual que foi a nossa reflexão naquele momento? É só Deus mesmo. Tem outra coisa. Vamos lá. Deus. Vamos ajoelhar, pedir para Deus, se for a vontade de Deus, você vai agradar. Se não for, é porque não é para ser Deus. O médico já falou isso de forma contundente, os exames realmente vão mostrar. E aí, naquela semana, a gente foi de Júlio, começando. Aí deu 15 dias, ela estava grávida. E deu tudo certo. Então, Pedro nasceu. E aí a gente foi entender o que a passagem falou. E tem que apresentar tudo a Deus. E ele resolve toda a vontade. Nesse caso, não tinha jeito para a nossa medicina, não tinha como. Mas a gente ajoelhou, pediu, Deus honrou, entregou o filho. Só que tem mais história desse João Pedro. E é a terceira piada. Essa história é boa. É bonita. João Pedro engravidou, né, depois disso tudo que eu contei. A gente feliz, mas muito preocupado. Teve mais 2 abortos. Minha esposa já com quase 40 anos na época. Aquela coisa, nossa senhora, gravidez, minha esposa trabalha. Tá bom, ansiedade da mãe. Eis que, já no terceiro ou quarto ultrassom, a mesma médica, aquela que viu, primeira dúvida, que cuidou da língua, que viu o coração dele ficando, ela fez lá alguma coisa e falou, estou achando aqui um sopro, um barulho diferente no coração do João Pedro, acho que ele estava com 4 ou 5 meses de gestação, alguma coisa assim. Eu quero que vocês investiguem. Okay? Já tem histórico, etc. Aí vocês imaginam. Já tinha barriguinha aparecendo, tá bom. Aí fomos numa médica especialista em coração de bebê. Fez lá o exame específico, João Pedro, problema na mão. E a médica foi contundente. Isso aqui nasceu, tem que fazer cirurgia. Tirou da barriga, vai logo, faz cirurgia, cara. Não tem jeito. Aí vocês imaginam a cabeça nossa, principalmente da mãe, que é a cardiologista. Eu nem pude. Aí já foi no choraminho, já foi, como é que vai ser? Fazer uma cirurgia no bebezinho. A filha nasceu com 1,5 kg, um negócio desse tamanho dessa vida. Assim, bora, vamos pedir para Deus. E aí, a partir daquela consulta, a gente começou também a conversar muito com Deus e pedir oração. E a minha esposa, ela também congrega lá na Batista, Central. Teve um final de semana, teve um encontro, que era só de mulher, não vou me lembrar. E ela foi nesse encontro, e ter um mês de encontro. E eu encontrei com ela na volta. Podia estar aqui para contar, quem sabe disso. E na hora que eu encontrei com ela chorando, chegou lá, passou o dia inteiro lá na igreja, só de mulher, chegou já chorando, me abraçou.
e falou assim: João Pedro está curado. João Pedro está curado. O que aconteceu? Estava lá, naquele momento, entregando, e aí, numa situação específica, ela fechou o olho e nitidamente ela fonte, né? Ela viu a imagem de Deus falando que ela está curada, acabou, está curada. Não precisa preocupar, está curada. Umas coisas difíceis de acreditar, né? Para quem não é crente. Ai, Deus, aí eu fico até com raiva de mim, porque eu fiquei com um pouquinho de tudo. Meu Deus é bom demais. Nossa Senhora, vamos fazer o exame, marca o exame, vamos lá, vamos ver se esse trem é verdade. Meu Deus, aí marcou lá urgente, pagou até mais caro lá, vamos fazer, fez o exame. Não quer mais nada no coração. Aí você começa a entender tanto que esse Deus nosso é maravilhoso. Ele faz coisa que é impossível, totalmente possível, improvável, não tem médico que explica, não tem medicina que explica. E o mais impressionante, a pessoa sentiu na hora, falou, agora, se eu estou curando, agora está curando. Nossa. Deus entrega o possível. Então, esse é o nosso Deus. Esse Deus é maravilhoso. Não tem diagnóstico que supere a palavra do Senhor. E essa é a verdade. Minha esposa, ela ouviu ali, conversou com Deus naquele momento, Deus conversou com ela foi tocada, teve visão. É o mais legal, o mais impressionante, a coisa aconteceu, Deus é bom demais. Glória a Deus, obrigado por isso tudo que você faz. E eu vou finalizar contando aqui mais uma história. Eu quero dizer que, aliás, eu entendo que nem toda enfermidade ela vai sumir. Bem podia ser. Mas não é assim. Independente da gente ficar orando a coisa resolvida. Tenho certeza que a maioria aqui já tem resolvido problemas grandes, né? Todo mundo tem. A cura ela não é prêmio para quem tem mais fé. Definitivamente não é. Posso afirmar, eu e minha esposa, a gente está longe do que tem mais fé. Colocar uma fila assim, nós estamos lá no meio para trás. A cura, ela é graça de Deus. Deus decide, ele vai agir, ele pode ou não glorificar cada um de nós. Vamos passar para Romanos 12. Mais uma cara. Romanos 12. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguente com paciência os sofrimentos e ore sempre. Essa passagem é muito forte. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Que palavra maravilhosa. Quantas orações que a gente tem que ainda não aconteceu? Eu tenho uma muito específica. Eu tenho certeza que não também tem. É para o meu pai, marido dela. Meu pai, Ricardo, que morre imensamente. Ele tem um sério problema com álcool.
É isso, tá gravando. Pelas minhas contas, eu internei para o tratamento de álcool, acho que da quinta ou sexta vez, acho que deve ter, sei lá, 3 meses. E ele está bebendo, voltou a beber. Tirando ele lá na casa. Infelizmente, ele voltou a consumir o álcool. E aí? O que a gente faz nisso? Vamos ver. A esperança que vocês têm os mantém alegres, sabendo e com paciência os sofrimentos e orem sempre. E isso tem me ensinado muito, muito, a ponto de pensar que tudo isso que está acontecendo na minha vida, eu estou aqui hoje, Vilma na nossa vida, tem um propósito para a cura do meu pai. Mas não é fácil. A gente passa ali por momentos muito tensos, momentos de muita tristeza. Brigo muito com Deus, peço com Ele, chamo Ele mesmo. Como é que você está? Vamos dar um jeito aí, porque não está feio. Mas isso tem me ensinado a perseverar, orar, conversar, falar. Todo dia faço oração. Aí, vamos lá, ajuda a nossa família, cura meu pai. E eu tive situações com meu pai, vou contar 2 aqui, para vocês entenderem o nível que a coisa está e quanto que o que ele está vivendo é uma batalha espiritual, não estou vivendo nunca. Está nítido. Eu consegui levar meu pai para um culto batista. Já estava lá, tudo, lá na Santa. E meu pai, super nervoso, tenso, nossa, como é que vai ser esse negócio? Ele já estava bem debilitado, já tinha muito tempo consumindo álcool, estava perto de ser internado de mim. Peguei ele, pus no carro, eu estava até com bengala, isso daí, tão debilitado. Parei, entrei, usei lá, assim, nossa, o culto começou. Primeira parte é louvor, né? Maravilhoso. Louvor aqui, inclusive, maravilhoso. Lá também é. E aí eu vejo meu pai sorrindo, dançando, sentadinho com a bengala dele, e o olho assim, e glória a Deus, estou tão feliz aqui. O que é isso? Coisa boa. Tá bom. Segunda parte, entendeu? Esse dia quem entregou foi o nosso filho lá, que é o Paulo, com esse tempo grande, e parece que foi feito para ele. Pá! Falou assim. Aí meu pai já começou a ficar. Eu via nitidamente que já estava com lá. Eu já comecei a ficar preocupado. Também ele está conseguindo andar. Já falava minha, era cada cacetado, pá! Eu disse até. Boa! Isso. Bom, acabou o culto. Meu pai já não estava com a cara tão boa. Acabou, embora, saiu. Imagine que a porta da igreja está aqui, isso e está a porta aqui. Meu pai fez assim, teve um ataque. Porta da igreja. A igreja lá é grande, 1 milhão de pessoas. Pisou os 2 pés na porta da igreja e começou a ter um ataque epiléptico. Eu do lado, graças a Deus, pude segurar, só que caiu no chão, no machucar. E o ataque caiu e saiu no hospital. Como é que não é batalha? Como é que ele vai ter um negócio lá? Saiu de onde é que estava todo mundo orando? A Deus já saiu, tomou a palavra, caiu. Aí foi, ficou 2 dias internado, confusão danada, não estou querendo do lado, tudo. Mas, eu sobro, orando, pedindo para Deus e certeza absoluta que Deus estava ali cuidando.
Por mais que ele estava deitado, ele bateu a cabeça, foi socorrido ali na hora, chegou, subiu, levou, mas aconteceu. E aí, mais um pouco para frente, uma vez que minha mãe ficou uns dias fora, e aí eu e você mesmo, a gente reveza lá, porque estou ficando sozinho. Aí, uma das vezes eu fui lá na casa deles, e, aliás, né, antes disso eu fui levar a Bíblia e deixei lá na sala. Eu sabia. Falei mais nada. De vez em quando eu ia, do nada meu pai falava, negócio aí, negócio de dúvida, tudo isso é uma dúvida. Falou, aqui, orando. Aí essa vez que eu fui, cheguei lá já de noite, assim, meu pai estava alcoolizado, muito para mim. E eu peguei a Bíblia e peguei por debaixo do braço, fiquei sentado, conversando, tentando manter a tranquilidade, papai de uma boa, ficar aqui que Deus nos ensina. Nesse dia, nitidamente tinha hora, era meu pai conversando comigo e a hora que não era. É nítido, assim. É nítido. Quando não era meu pai, era palavrão e mandava jogar fora a Bíblia. Muito agressivo. E quando era meu pai, ele começava a chorar de emoção. Totalmente emocionado, emotivo, que eu recebia, ficava assim. Eu lá, gente, crente novo, o negócio assusta. Morre, coisa. Mas, orando, me parece. Conseguiu ele ficar mais tranquilo, mora em paz, deixei lá. E a história continua. Como é que a gente vai fazer nesse momento? Vamos chupar o balde? Vamos ficar com raiva? Vamos abandonar? Quantas vezes eu já pensei, tem que abandonar, deixa aí. Já que ele não quer, deixa na rua. E aí vem essa palavra. Que fala para a gente ter esperança, para a gente manter a alegria, para a gente aguentar com paciência e a gente continuar orando. Então é isso que a gente tem que fazer. Eu tenho certeza, não sei quando, não sei em que ocasião, mas eu tenho certeza que ele vai encontrar essa mão de Jesus. Pode ser lá no último dia, quando ele estiver lá, indo embora, mas que seja esse dia. Eu vou pegar a mão dele e ele vai fazer a oração. Eu não tenho dúvida. Eu oro para isso todos os dias. Todos os dias. E eu faço isso porque eu contei aqui, teve uma pessoa que não desistiu de mim. Eu não era desesperado, não tinha nada de errado, graças a Deus. E tinha uma pessoa que não desistiu de mim. Onde é que eu estou? Tanto que eu estou feliz, muito melhor. Uma paz maravilhosa na minha vida. Então nós não vamos desistir. Porque Deus não desiste de ninguém. Pegar aqui 200 exemplos aqui que Deus alcançou a pessoa pela graça. O próprio Paulo, vou pegar a história de Paulo, que era Saulo. Você quer um caboclo mais danado do que o Saulo? Judeu, né? Que o cara perseguindo cristão. Missão dele, caçar cristão, matar, prender. Era a missão da vida dele. E o Paulo, na época era Saulo, tem alguma passagem que fala que ele ajudou, orou, se arrependeu? Nada. De repente ele estava lá, andando, era o Saulo, brabo, buscando lá gente para matar. Ficou sério? Foi isso? O que está acontecendo? Quem está fazendo isso comigo? Aí Deus foi alcançou. Foi isso, a conversão dele foi essa. Ele não quis, não. E hoje, o novo evangelho, sei lá, 40% é dele. Claro que vai alcançar meu pai. Claro que vai nos alcançar, né? Louco. Tenho certeza disso. E vou vir aqui testemunhar, chegar aqui, dando cambalhota de alegria.
Então, o que eu quero, qual reflexão que eu quero propor para vocês? Primeiro, reconheça as pessoas que Deus está usando para levar a gente para o caminho, para levar vocês para o caminho. Com certeza. E essas pessoas merecem honra, assim como eu estou te honrando. Em nome do Senhor, eu te honro. Deus coloca ali. Quem é a pessoa que está te levando? Deve ter alguém que conheça essa pessoa. Por que você está orando? Ou por que você devia estar orando? Com certeza. Às vezes é uma pessoa que você vai estar amado, né? Magoado, fez mal. Meu pai mesmo. Vou olhar para ele e não merecia, não. Minha mãe está orando para ele? Não merecia, não. Mas a gente tem que orar. A gente tem que orar. E o mais difícil é orar com amor, né? Amor espera. Amor que faz o mal, né? Deita e rola, fica. Quando a gente é pai, isso passa a ser mais ativo, né? E às vezes a gente não pode levantar uma pedra lá, a pedra do Beleza. Beleza? Obrigado. E a gente não pode levantar uma pedra de conclusão. Mas o texto está dizendo, você pode levantar uma pedra de sustento. Alguém para sustentar tem. Bom, tem alguém para sustentar? Então vamos embora. Quando a conclusão vier, a gente honra. Então, meus amigos, eu fui alcançado pela oração perseverante por mim. Eu aprendi que Deus pode agir quando as possibilidades parecem encerrar e permitir a vida. Eu continuo orando pelo meu Pai, porque seria totalmente incoerente eu receber a graça que eu recebi. E provou que Deus nunca desistiu de mim. E eu desisti de quem justamente Deus colocou para ser meu Pai. Imagina isso. Deus colocou esse Pai na vida. É que eu vou desistir dele. E eu vou terminar agora orando, principalmente para quem está esperando alguma coisa. E eu estou esperando. Senhor Deus, nosso Pai, eu termino esse testemunho levantando diante de Ti o meu Ebenezer. Eu quero declarar que até aqui o Senhor me ajudou. Muito obrigado, Senhor, pelas pessoas que o Senhor colocou em minha vida, que oraram por mim, numa época que eu nem sabia que era assim. Muito obrigado, Deus, pelas mãos que não nos soltaram todas as palavras de esperança que a gente leu aqui hoje, por vários livramentos que o Senhor coloca e às vezes a gente não enxerga, e também por aqueles que somente vão compreender isso na eternidade. Senhor Deus, obrigado pela vida, pela saúde, pela minha família, e por cada resposta que se tornou uma pedra de memória em nossa caminhada. Ó Pai, eu te peço, nesse momento, para que o Senhor esteja ao lado de quem está cansado de esperar. Talvez essa pessoa seja minha mãe, seja eu, seja qualquer um de vocês. Fortalece aqueles que oram, às vezes há anos, há décadas, por um filho, por uma mãe, por um pai, por um esposo, por uma esposa, que se afastou ou
e quer conhecer o seu caminho. Eu te peço, Deus, consola quem atravessou perdas, visita quem que recebeu um diagnóstico difícil, sustenta todas as famílias que são feridas diariamente pelo álcool, pelas drogas, por enfermidade, por vício, pelos conflitos e pelas batalhas que parecem muito difíceis. Eu te peço fé para conseguir orar. Peço paciência, Deus, para conseguir esperar. Eu te peço amor para permanecer e sabedoria para buscar a ajuda necessária. Livra-nos, Senhor, da culpa de pensar que tudo depende da força da nossa fé. Me ensina a confiar na Tua graça e na Tua soberania. Alcança aqueles que a gente ama, Deus. Entra na casa de cada um que está aqui. Restaura o relacionamento, cura a ferida, liberta quem está cativo. E enquanto a resposta não chega da maneira que a gente espera, não permita que a gente perca a esperança. E que nenhuma história que eu contei aqui hoje ela sirva para me glorificar e para glorificar o homem. E toda a honra, toda a glória, e tudo isso que eu contei pertence ao Senhor. E até aqui me ajudou, continuará ajudando, ajudará todos os senhores e senhoras e todos aqueles que esperam em Ti. Eu faço essa oração em nome de Jesus e agradeço muito essa oportunidade. Amém.